Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Wellington Arruda, editor do Tecmundo, e eu vim até Taiwan conferir de perto o anúncio oficial com todos os detalhes da nova linha de processadores Lunar Lake da Intel, que promete estremecer a concorrência com uma série de novidades. Ela traz uma nova arquitetura de CPU e também GPU em relação à geração anterior, a Meteor Lake, mas embarca muita inteligência artificial, que é justamente para ser não só poderosa, mas também mais eficiente. A Intel destaca que a geração Lunar Lake tem alguns objetivos principais. Eles incluem uma melhor performance por watt, melhores gráficos para jogos, ela tem também melhor computação para inteligência artificial e, é claro, como a gente já falou e vai falar muito por aqui, melhor eficiência energética. Mas a empresa também promete transformar o que nós conhecemos sobre AI PC e também a forma como as pessoas devem interagir com seus computadores daqui para frente. A empresa também disse que só ela consegue garantir escalabilidade com performance acelerada e, mais uma vez, consumindo menos energia. O lançamento do Lunar Lake está programado para o terceiro trimestre deste ano. Durante o anúncio, Michelle Johnston, que é vice-presidente e gerente-geral da Intel, foi bem enfática ao dizer, abre aspas, nós venceremos em performance, nós venceremos em gráficos e também venceremos em IA, fecha aspas. Ela ainda disse que o Lunar Lake vai reformular, abre aspas, tudo o que você pensa sobre a arquitetura x86 e vai transformar a maneira como as pessoas utilizam seus PCs com IA, fecha aspas. A nova geração de processadores da Intel tem uma série de melhorias em relação ao Meteor Lake. A companhia promete até 40% de redução de energia, melhor performance por núcleo, um salto gigantesco em gráficos e também computação em IA incomparável. Os processadores devem contar com até 120 TOPS no total, divididos da seguinte forma. Na NPU são 48 TOPS, que devem ajudar, por exemplo, na criação e também em assistentes de IA. Na GPU são 67 TOPS, que é para acelerar os gráficos e também a geração de conteúdo com IA. E na CPU são 5 TOPS, que devem lidar com workloads de IA. O Lunar Lake suporta memórias alocadas LPDDR5X com até 32 GB em 2 canais, só que ocupando menos espaço. Aqui a gente está falando de 8 núcleos no total. 4 deles são E-cores Skymount, que são focados em eficiência, e os outros 4 são P-cores Lion Cove, que são focados em performance. Essa é a arquitetura híbrida da Intel funcionando de maneira plena, que é para oferecer, é claro, tanto performance quanto eficiência. Os núcleos de performance contam com 2,5 MB de cache L2 por núcleo, com até 12 MB de cache L3 compartilhado. Já nos núcleos de eficiência são 4 MB de cache L2 compartilhado. Esse conjunto promete, por exemplo, atingir uma maior performance, só que consumindo menos energia. Isso aí deve fazer, de acordo com a Intel, com que os notebooks funcionem por mais tempo, até mesmo com atividades mais pesadas, só que sem que o usuário tenha que carregar o computador o tempo todo. Essa nova geração também vem com uma nova unidade de processamento neural, a NPU, que deve aprimorar as funções que são baseadas em IA. A NPU 4 tem um papel crítico aqui. A Intel promete workloads mais completos, melhorias em integração com o sistema operacional e também com aplicativos, além de puxar um foco multimodal aos AI PCs, que é como os computadores com inteligência artificial vêm sendo chamados. Com esse maior poder de computação, a NPU do Lunar Lake tem um maior número de engines, atinge maiores velocidades de clock e também traz melhorias na arquitetura que devem impactar positivamente, mais uma vez, tanto na performance quanto na eficiência. Só para efeito de comparação, a NPU 3 da geração anterior suportava 11,5 TOPS. Ela conta com 2 tiles de computação e promete reduzir o consumo de energia em até 20% com técnicas de Machine Learning e inteligência artificial, por exemplo. Já em conectividade, o Lunar Lake traz compatibilidade com Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4 com Thunderbolt Share e é compatível com o padrão PCI Express 5.0. O Lunar Lake também traz algumas melhorias bem importantes focadas na GPU. De acordo com a Intel, aqui a gente está falando de um salto de até 80% para jogos e também de mais de 5 vezes para aplicações de inteligência artificial. E tem mais, essa nova microarquitetura também promete melhorias para usar displays e também para reproduzir conteúdo nos notebooks. Segundo a empresa, esse novo processador será capaz de reproduzir jogos com mais qualidade visual e desempenho elevado, só que sem impactar a autonomia de bateria.
A gente viu uma demonstração do jogo Fórmula 1 2024 um dia antes do lançamento oficial dele, rodando em um notebook de pré-produção que utilizava o Lunar Lake. Ele não estava funcionando em Full HD nativo, mas a empresa explicou que ele foi exibido em 30 FPS estáveis com resolução 1080p por upscaling. A proposta aqui é relativamente simples de entender. O Lunar Lake deve fazer com que os notebooks mais finos e portáteis também tenham mais capacidades do tipo para reproduzir jogos. Essa nova arquitetura de GPU tem 8 núcleos Xe, com 64 vetores, 8 motores de Ray Tracing e suporta 16 camadas computacionais além de motores XMX. Em um exemplo prático rodando a aplicação Stable Diffusion, a nova geração foi capaz de criar uma imagem a partir de um comando de texto em apenas 6,3 segundos contra 13,2 segundos da geração anterior. Já na reprodução de conteúdo, a nova geração consegue usar monitores 8K com 60 FPS e também com HDR, ou então 3 monitores 4K com 60 FPS ao mesmo tempo. Ele também pode atingir até 360 FPS com resolução 1080p ou 1440p, além de ser compatível com HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e eDisplayPort 1.5. Agora, quando se trata de reprodução direta de conteúdo e também por streaming, a Intel ressalta duas tecnologias que são bem importantes. Uma delas é a Screen Content Coding e a outra é a VVC. O VVC tem um importante papel de reduzir o bitrate em alguns momentos, como quando a internet está um pouco instável, só que sem perder a qualidade, embora ele possa também reduzir o tamanho dos arquivos em transferência. Já o Screen Content Coding deve aprimorar recursos como compartilhamento de tela, uso remoto de computadores e também o streaming de jogos. Mas um ponto de destaque aqui é o consumo de energia. A aceleração de decoding pode consumir de 2 a 3 watts durante uma reprodução nessa nova geração, enquanto que a geração do Meteor Lake pode chegar na casa dos 29 watts. Essa demonstração da Intel foi feita utilizando um vídeo em 4K com 60 FPS. Mas o que fazer com todo esse poder e também com todo esse poder que é alocado para a inteligência artificial? Bom, segundo o Tom Peterson, que é Intel Fellow, a NPU do Lunar Lake promete latência 73% mais baixa, um custo de operação reduzido e privacidade ao usar recursos de IA localmente. Ele cita que mais de 350 recursos e também algoritmos devem chegar até 2025 e que muitos outros já estão em desenvolvimento. Para ele, agora não estamos mais falando de um sistema que converte texto para algo, e sim uma inteligência artificial que pode fazer tudo para tudo. A empresa explica o funcionamento da seguinte maneira: será possível utilizar textos, imagens, vídeos, falas, sons e até mesmo ondas cerebrais para traduzir, gerar e classificar todo esse conteúdo entre si. É essa a lógica detalhada por Peterson para determinar esse uso muito mais amplo. Aqui nós podemos destacar, por exemplo, recursos e ferramentas como os famosos chatbots, assistentes com inteligência artificial, reconhecimento e geração de voz, criação a partir de comandos de texto, sumarização de reuniões, gerações de código, upscaling de conteúdo como imagens, busca contextual e muito mais. Rob Bruckner, vice-presidente corporativo da Intel, diz que nós estamos passando por 3 ondas da inteligência artificial. A primeira delas foi lá na classe de Machine Learning, com foco em versatilidade. Já a segunda onda trouxe poderes generativos aos dispositivos, e ele dá o exemplo até mesmo do próprio Microsoft Copilot. Já a terceira onda, que está começando a acontecer, deve fortalecer as habilidades dos usuários e, segundo ele, vai transformar a forma como usamos nossos PCs, reforçando a fala da Michelle que a gente trouxe lá no comecinho do vídeo. E essa é a nova geração de processadores Lunar Lake da Intel. É claro, você encontra muitos outros detalhes sobre o que nós falamos por aqui lá no tecmundo.com.br. A gente vai ficando por aqui, mas me conta aqui embaixo, antes de sair do vídeo, o que você achou de mais legal. E também, é claro, se você não for inscrito no canal, se inscreve, por favor, e deixa aquele joinha bem maneiro. Valeu, tchau, tchau!